Imagine um mundo onde cada obstáculo não é uma barreira, mas um convite para se tornar mais forte, mais sábio, mais vivo. Friedrich Nietzsche, o filósofo que desafiou os limites do convencional, nos ensina que a grandeza não nasce do conforto, mas da luta. E é justamente nas profundezas da dificuldade que descobrimos quem realmente somos. Você já parou para pensar por que tantas pessoas fogem dos desafios, enquanto outras os abraçam como ferramentas de transformação? A resposta está na maneira como encaramos a dor, não como um inimigo, mas como um mestre implacável que nos esculpe para algo maior. Nietzsche não apenas pregou a superação, mas a transmutação, transformar o sofrimento em poder, a incerteza em criatividade, o medo em coragem. Se você está buscando não apenas melhorar sua vida financeira, mas também elevar seu espírito, saiba que os métodos que prometem atalhos são ilusões. A verdadeira reprogramação mental começa quando aceitamos que a meditação, as afirmações e a disciplina não são escapes, mas armas forjadas no fogo da resistência. O que você está disposto a sacrificar para alcançar a versão mais elevada de si mesmo? Em um universo que idolatra a facilidade, Nietzsche nos lembra que são justamente aqueles que dançam sobre o abismo os únicos capazes de criar novos horizontes. Se você já sentiu o vazio de conquistas superficiais, ou a frustração de fórmulas prontas que não funcionam, é porque talvez ainda não tenha mergulhado na essência do crescimento real. A verdadeira riqueza, material e espiritual, não é encontrada. É conquistada através daquilo que a maioria teme: o desconforto, a persistência, a reinvenção diária. Este não é mais um vídeo sobre positividade tóxica ou frases motivacionais vazias. Aqui falamos de algo muito mais profundo: a arte de querer a dificuldade, de buscar o peso que nos fortalece, como Zaratustra, carregando o seu fardo com alegria. Se você está cansado de recuar diante dos desafios ou de adiar sua grandeza por medo de falhar, prepare-se. Nietzsche não oferece consolo, mas um chamado à ação. A pergunta que fica é: você tem a coragem de ouvi-lo? A partir de agora, vamos desvendar como a filosofia nietzschiana pode ser aplicada não apenas nos seus negócios e finanças, mas na sua mente e alma. Porque no final das contas não há atalhos para o topo, só degraus construídos com suor, clareza e uma vontade inabalável de dizer sim à vida, mesmo quando ela dói. E se você está pronto para essa jornada, então siga em frente. O primeiro passo começa aqui. Nietzsche nos alertou: a sociedade moderna adoece porque venera o conforto como um deus. Vivemos em uma era que promete felicidade instantânea, riqueza sem esforço e transformação pessoal em 3 passos simples. Mas o filósofo do martelo esmagaria essas ilusões com uma pergunta devastadora: o que não te destrói, te fortalece, mas você está mesmo disposto a ser destruído para renascer? A verdade é que a maioria prefere a mentira reconfortante à verdade dolorosa. Reprogramação mental não é sobre repetir frases bonitas no espelho, é sobre encarar os abismos da própria mente e emergir mais forte. Quantos desistem de seus sonhos financeiros ou espirituais porque o primeiro obstáculo parece intransponível? Nietzsche diria que esses são os últimos homens, aqueles que buscam apenas prazer e segurança, nunca a grandeza. Se você quer algo além da mediocridade, precisa entender que o caminho é árduo. E é justamente essa dureza que o tornará único. Meditação, afirmações e disciplina só funcionam quando usadas não como muletas, mas como armas na batalha contra a própria fraqueza. O dinheiro fácil corrompe, assim como a espiritualidade superficial adormece. O que realmente importa não é o que você ganha, mas o que você supera para chegar lá. Nietzsche via o sofrimento como um artista vê a argila, matéria-prima para criar algo extraordinário. Se suas finanças estão estagnadas ou sua mente presa em ciclos de autossabotagem, talvez esteja na hora de parar de buscar fórmulas e começar a buscar força. Aqui está o primeiro segredo nietzschiano: não há crescimento sem resistência. Se você pudesse ter tudo o que deseja sem luta, seria incapaz de valorizar qualquer conquista. O mercado, a mente e a alma operam pela mesma lei. Só colhe quem primeiro semeia com suor. Pergunte-se: você está cultivando um jardim ou esperando colher em terras alheias? E agora, o convite: em vez de fugir da próxima crise, enfrente-a de peito aberto, porque é no momento em que você pensa em desistir que a verdadeira transformação começa. Nietzsche não acreditava em limites,
acreditava em superação. Sua ideia de transvaloração significa destruir os velhos valores que nos enfraquecem e criar novos, mais alinhados com nossa força interior. Quantas vezes você já ouviu que não é capaz, que isso não é para você, ou que o risco é grande demais? Essas são as correntes que precisam ser quebradas. A reprogramação mental começa quando você questiona todas as vozes, internas e externas, que definem até onde você pode ir. O dinheiro, assim como o poder espiritual, flui para quem ousa reescrever as regras. Enquanto a maioria vive presa no não posso, os que ascendem são os que dizem: e se eu pudesse? Nietzsche chamava isso de vontade de poder, não no sentido de dominar os outros, mas de dominar a si mesmo. Suas finanças são um reflexo da sua mentalidade. Se você se vê como vítima, o universo conspira para mantê-lo pobre. Mas se você se enxerga como um criador, cada crise vira oportunidade. A meditação, quando bem aplicada, não é fuga, mas confronto. É no silêncio que você ouve os sussurros da sua própria covardia e os desafia. Afirmações positivas só funcionam se forem gritos de guerra contra a dúvida, não repetições vazias. Tudo o que você quer está do outro lado do medo. E Nietzsche sabia: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Qual é o seu porquê suficientemente forte para fazer você agir? Aqui está o segundo segredo. Seus limites são mentiras que você aprendeu a acreditar. O homem que consegue refazer seus valores consegue refazer seu destino. Se você quer riqueza, precisa primeiro se ver como digno dela. Se quer paz interior, precisa parar de alimentar a guerra dentro de si. E agora a provocação. Se você não está onde deseja, quais crenças estão te segurando? E o que você fará para esmagá-las hoje? Um dos conceitos mais poderosos de Nietzsche é o eterno retorno. A ideia de que, se você tivesse que viver esta mesma vida infinitamente, cada dor, cada erro, cada luta, você abraçaria com alegria? Se a resposta é não, algo precisa mudar, porque essa é a única vida que você tem. O herói nietzschiano não é aquele que evita o sofrimento, mas aquele que o abraça como parte de sua jornada. Suas finanças, seus relacionamentos, sua paz espiritual, tudo depende da coragem com que você enfrenta o que a maioria foge. Imagine olhar para trás daqui a 10 anos e perceber que desistiu exatamente no momento em que a vitória estava próxima. Essa é a tragédia da maioria, morrer sem ter vivido. Mas você pode escolher diferente. Reprogramação mental é sobreviver de modo que, se o eterno retorno for real, você sorria e diga: sim, eu viveria isso tudo de novo. O dinheiro vem para quem resolve problemas, e problemas só são resolvidos por quem os encara. Da mesma forma, a iluminação espiritual não é para quem medita para escapar, mas para quem medita para enxergar melhor a batalha. Nietzsche admirava os guerreiros, não os monges que fugiam do mundo. Se você quer prosperidade, precisa se tornar alguém que enfrenta o caos e cria ordem. Terceiro segredo: a vida não pergunta se você está pronto, ela testa se você é digno. Se você não está disposto a passar pelo fogo, não merece o ouro. Toda vez que você pensa em adiar uma decisão ou recuar diante de um desafio, lembre-se, este pode ser o momento que definirá tudo. E agora a escolha. Você vai viver como um espectador ou como protagonista da própria lenda? Nietzsche destruiu a moral tradicional porque ela serve aos fracos, aqueles que culpam o mundo por suas falhas e pedem piedade. A nova ética que ele propôs é a dos fortes. Não porque isso está acontecendo comigo, mas como posso usar isso a meu favor? Se você quer riqueza e crescimento espiritual, precisa parar de ver o universo como algo que lhe deve algo e começar a agir como um criador. O sistema financeiro recompensa quem joga o jogo com maestria, não quem espera por justiça. Da mesma forma, a verdadeira espiritualidade não é sobre pedir, mas sobre agir. Meditação sem ação é ilusão. Afirmações sem disciplina são auto-engano. Nietzsche exige que você pare de se ver como vítima e assuma o controle, porque ninguém virá salvá-lo. Aqui está a diferença entre os que prosperam e os que apenas sobrevivem. Uns veem cada queda como o fim, outros como o chão que os impulsiona para o próximo salto. Se você quer estar no segundo grupo, precisa adotar a moral dos fortes, aquela que diz: não importa o que aconteça, eu me levanto. Quarto segredo: o mundo não é justo, e é exatamente por isso que você pode vencê-lo. Enquanto alguns choram por igualdade, os espertos criam desigualdade a seu favor. Dinheiro e poder espiritual
são para quem entende que as regras são feitas para serem questionadas. E agora, o desafio. Qual crença de vítima você ainda carrega? E quando vai decidir largá-la? No final, tudo se resume a uma coisa: tornar-se quem você é. Nietzsche não acreditava em destinos prontos, mas em autocriação. Zaratustra desce da montanha não para trazer respostas, mas para dizer: crie os seus próprios valores. Escreva a sua própria história. Se você quer riqueza e plenitude, precisa parar de seguir roteiros alheios e começar a agir como o artista da própria vida. O dinheiro virá quando você resolver problemas reais, e a paz interior virá quando você parar de lutar contra si mesmo. Reprogramação mental é sobre destruir a persona fraca e construir o super-homem, aquele que não espera permissão para ser grande. Meditação, afirmações e disciplina são ferramentas, mas a matéria-prima é a sua coragem. Nietzsche morreu sozinho e incompreendido, mas suas ideias ecoam séculos depois. Por quê? Porque ele preferiu a verdade dura ao conforto mentiroso. Se você quer um legado, seja em riqueza, seja em sabedoria, precisa estar disposto a pagar o preço. Quinto e último segredo: você já tem tudo o que precisa. O medo é apenas o último teste antes da grandeza. Se você agir agora, daqui a 5 anos estará olhando para trás e rindo das dúvidas que quase te pararam. E agora? A chamada final. O mundo está esperando a sua versão mais forte. Quando você vai entregá-la? Se este conteúdo mexeu com você, não pare aqui. A transformação começa com ação. Comente abaixo qual parte da filosofia de Nietzsche mais ressoa na sua vida. E se quer mergulhar mais fundo nesse tema, inscreva-se agora, porque na próxima semana vamos desvendar como aplicar a vontade de poder nos seus negócios e na sua mente. Até lá, lembre-se, a dificuldade que você evade hoje é o degrau que falta para o seu próximo nível. O desafio está lançado. Você topa? Nietzsche não nos deixou respostas prontas, mas um desafio eterno: superar-nos. Tudo o que foi dito aqui sobre abraçar a dificuldade, transvalorar limites, escolher o eterno retorno, adotar a moral dos fortes e finalmente tornar-se quem somos, não é filosofia para ser decorada, mas fogo para ser vivido. Se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo. Mas lembre-se, conhecimento sem ação é apenas vaidade. O verdadeiro poder está no que você faz com essas ideias quando a tela escurecer. Este não é um vídeo sobre Nietzsche, é um espelho. E a pergunta que fica é: o que você vê refletido nele? Um último homem preso na busca por conforto e aprovação? Ou um criador pronto para esculpir sua vida com as próprias mãos, não importa o custo? A dor do arrependimento é infinitamente maior que a dor do esforço. Daqui a 5 anos você olhará para trás e agradecerá por ter agido, ou se perguntará com um nó na garganta: e se eu tivesse tentado? O mundo não precisa de mais pessoas com boas intenções. Precisa de guerreiros que transformam convicção em conquista. Suas finanças, sua paz interior, sua liberdade, tudo depende de uma única escolha: aceitar o peso da sua ambição e carregá-lo com orgulho. Nietzsche nos ensinou que até os deuses morrem quando deixam de lutar. Mas os humanos podem se tornar lendas quando decidem não desistir. Se essas palavras ecoaram em você, não deixe que elas se percam no esquecimento. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Inscreva-se no canal, porque a jornada está apenas começando. E na próxima semana, vamos mergulhar ainda mais fundo nos segredos para dominar sua mente e multiplicar seus resultados. Quero saber nos comentários qual foi o momento da sua vida em que você percebeu que a dificuldade estava, na verdade, te moldando para algo maior. A cortina se fecha, mas a decisão fica com você. Vai enterrar seu potencial ou vai explodi-lo? Nietzsche já fez a parte dele. Agora, faça a sua.